Você já riu do sotaque do seu colega? Você já zombou de um desvio gramatical de um conhecido? Então, mais do que uma aula de redação, você precisa de uma aula de preconceito linguístico. Este é o tema da nossa semana. Vem comigo! Oi, pessoal! Tudo jóia? Eu queria te ajudar a escrever sobre a importância do combate ao preconceito linguístico no Brasil. Será que esse tema tem a ver com você? Bom, para início de conversas, para começar a escrever sobre o tema, eu sugeriria que você pelo menos lesse sobre um livro que se chama Preconceito Linguístico, o que é e como se faz, do professor Marcos Banho. Ele é considerado hoje a maior autoridade brasileira na discussão sobre variação e preconceito linguístico, e é uma excelente referência para você colocar na sua redação. Nesse livro, ele desconstrói os principais mitos acerca da variação linguística e acaba, de certa maneira, por desconstruir também o preconceito linguístico. Ele fala, por exemplo, que não existe uma língua certa ou errada. Existem maneiras adequadas ou inadequadas de falar, dependendo do contexto. Para introduzir este tema por atualidade do tema, você pode falar de um acontecimento relativamente recente, que foi um médico em Serra Negra, São Paulo, que em 2016 zombou do modo de falar do seu paciente. O paciente tinha pronunciado de uma maneira que se consideraria errada a palavra pneumonia, ele pronunciou peleumonia, e raio-x, que ele pronunciou como raio-x. Então, falar desse médico, que é o Guilherme Capel Páscoa, e o quanto ele causou um constrangimento para esse paciente, era um bom gancho para a introdução. Outra forma de fazer a introdução desse tema é citar um documentário que eu sugiro que você assista. Ele se chama Língua, Vidas em Português, e ele discute a variação da língua portuguesa na chamada comunidade lusófona, que é a comunidade dos países do mundo em que se fala português. O que isso tem a ver com preconceito linguístico? Ao longo dos depoimentos, as pessoas que são gravadas falam de diferentes maneiras, com diferentes pronúncias, algumas cometem desvios gramaticais, mas o foco do documentário, e que é o que eu quero que você preste atenção, é a beleza que se encontra na variedade da língua. Outro caminho interessantíssimo para colocar na sua introdução e eventualmente puxar para o desenvolvimento é a introdução por alusão histórica. Não tem como escrever sobre esse tema e não mencionar, por exemplo, a repressão do falar português sobre os falares africanos e indígenas aqui no Brasil. Durante o processo de colonização brasileira, uma das maneiras de garantir a hegemonia lusitana era garantir que apenas a língua portuguesa fosse falada. E aí, a gente tem que usar um outro gancho. Tem um autor, um filósofo chamado Michel Foucault, que tem um livro chamado Microfísica do Poder. E ele fala dos diferentes mecanismos de opressão e de dominação. E língua é um mecanismo de dominação. Quando se humilha um falante a partir da sua maneira de se expressar, humilha-se todo o grupo social. Afinal de contas, como Marcos Banho, lá do Preconceito Linguístico, que é e como se faz, diz, língua é poder. E todo preconceito linguístico é, no fundo, um preconceito social. E aí eu tenho que puxar saco do meu sociólogo favorito. Tem o Pierre Bourdieu, que fala sobre violência simbólica e que fala também sobre capital cultural. Ele discute como certos saberes são mais valorizados socialmente do que outros. Olha, todos nós cometemos desvios gramaticais, mas por que a gente só ri do desvio gramatical cometido pelos indivíduos menos escolarizados? Você tem certeza que você faz todos os plurais? Então por que só o plural, que é utilizado pelas classes mais baixas, é ridicularizado? Eu sugeriria então, dar uma lida no Pierre Bourdieu e a ideia de capital cultural, como é que os diferentes conhecimentos das diferentes classes sociais não são valorizados da mesma forma. Uma outra ideia de introdução e que pode servir de repertório sociocultural é usar o campo das artes. Você pode usar seja a literatura, seja a música. Dentro da literatura, a gente não pode esquecer o modernismo brasileiro, que teve uma das características mais marcantes a tentativa de valorizar os falares regionais, os falares populares e a cultura não reconhecida tradicionalmente no Brasil. Nesse sentido, a gente pode citar, por exemplo, um poema do Oswald de Andrade chamado Pronominais, que fala de um desvio gramatical comum até hoje, que é o erro de colocação pronominal. Ou então o famosíssimo poema Dê-me um cigarro, que também pode ser Me dê um cigarro.
Para encerrar, dentro do campo das artes, eu citaria também uma música, né? A gente tem o Adoniran Barbosa, um tradicional sambista brasileiro, que escreveu o Samba do Arnesto, que tenta, por meio da reflexão acerca de um acontecimento banal, um convite para um samba, refletir também sobre a linguagem do homem pouco escolarizado. Então você pode usar a literatura e a música como repertório sociocultural ou gancho para a sua introdução. Mas e por que a gente tem um preconceito linguístico tão marcante no Brasil? Por que os nordestinos, os nortistas, os falantes pouco escolarizados são tão reprimidos na nossa sociedade? Eu sugeriria que você fizesse uma causa complexa, elaborando as diversas áreas envolvidas no problema. A gente tem uma construção que é escolar, social e midiática, que considera que existe apenas um jeito de falar e que esse único jeito de falar seria o único possível para se expressar na língua portuguesa. Isso é um mito. Na verdade, existem diversos falares, existem os regionalismos, as variações etárias, sociais, e isso é parte da variedade e da riqueza brasileira. Então a gente poderia falar, por exemplo, que a escola, quando valoriza apenas a gramática tradicional, está se limitando a reconhecer apenas um aspecto da linguagem. Quando a mídia faz uma representação ridicularizadora dos indivíduos que vêm do Nordeste, por exemplo, está reforçando o preconceito linguístico. E quando a nossa sociedade faz piadas de fulano fala como índio porque fala pra mim fazer, isso também é uma manifestação do preconceito social por meio do preconceito linguístico. Então causa uma construção, uma noção limitada de língua e de linguagem. Para provar que o problema existe, eu sugeriria que você exemplificasse os diferentes falares que sofrem preconceito. Já falei do nortista, do nordestino, mas você pode falar também do preconceito que os indivíduos têm com a linguagem utilizada pelos funkeiros ou para os membros, com os membros do movimento hip hop. O que é mais interessante nesse aspecto é você aproveitar esses exemplos para mostrar que, nesses casos, língua tem sido um instrumento de poder. Isso também está dentro da linha da área do Pierre Bourdieu, quando ele vai falar de capital cultural. Porque esses diferentes falantes não têm sua cultura, e língua é cultura, reconhecida. Muita gente, quando a gente está discutindo esse assunto em sala de aula, fala que é frescura, vitimismo, mimimi. Então eu quero te provar que o preconceito linguístico é um problema. Por que é um problema preconceito contra um certo tipo de falar? Primeiro aspecto, é uma forma de constrangimento. Quando um indivíduo comete um desvio gramatical e você zomba dessa pessoa, essa pessoa se sente limitada, essa pessoa se sente reprimida. É muito comum que falantes pouco escolarizados, por exemplo, se sintam constrangidos diante de um falante muito escolarizado. Outra consequência, a partir da repressão a esses falares regionais, os regionalismos, algumas variantes podem desaparecer e a gente tem um caso de perda linguística, perda da variedade linguística, o que a gente chama de homogeneização linguística. Por último, qualquer forma de preconceito é errado. Não há nada de totalmente errado num jeito de falar. Quando, por exemplo, você ri da maneira de falar do seu colega que vem de uma outra região, você está, na verdade, rindo de toda a cultura daquele indivíduo. Então, consegui te provar que preconceito pode ser um problema? Então, vamos resolver o problema do preconceito linguístico no Brasil? Primeiro aspecto, as escolas têm que abordar o tema do preconceito linguístico de uma maneira mais intensiva e mais realista, usando exemplos do cotidiano. É necessário que se combata o que a gente chama de conteudismo, que é abordar o assunto de uma maneira fora da realidade do aluno. Além disso, já que a mídia contribui para o preconceito linguístico, quando, por exemplo, ridiculariza o modo de falar de falantes nordestinos, ela também tem que cumprir a função de fazer programas que informem sobre variação linguística, a riqueza dessa variação linguística e como os diferentes falares brasileiros contribuem para a identidade nacional. Por fim, eu pensaria no papel das próprias famílias. É interessante que se discuta o tema dentro das famílias, afinal de contas, a variedade é a base da nossa sociedade. Espero que você tenha gostado desse vídeo, me manda uma sugestão para os próximos. Assina o canal e me segue lá no Instagram, @JanaRabelo. Beijo!